Serve, o José Carlos Martins, a dona Márcia Passos, a Vânia Pereira, o Carlos Roberto, o Carlos César Odecker e também a Débora Rudolfo, essa galera que está nos acompanhando por aqui. 12:29, nosso entrevistado de hoje é o secretário de Obras da Prefeitura de Brusque, Ivan Bruns Filho. Vamos falar mais sobre a questão da operação tapa-buracos, como é que está o planejamento da Prefeitura para recuperar as vias afetadas por esse problema. Claro, tem uma pergunta ou outra aqui que o ouvinte está mandando e a gente também vai aproveitar se der tempo para perguntar. Tudo certo, Ivan? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, pessoal da rádio, quem nos ouve aí. Obrigado pela oportunidade. A gente está prestando contas do que já tem feito e do que ainda vamos fazer na questão do tapa-buraco. A gente sabe que hoje é uma demanda importante e que incomoda bastante quem transita por toda a cidade, né? O que vocês têm nesse momento, Ivan, de ações feitas em relação? A gente sabe que tem muitas ruas enfrentando problemas, até devido a essa incidência de chuva que teve nesses últimos tempos, mas qual é o mapa atual aí do trabalho concentrado da Secretaria? Bom, o nosso mapa até agora a gente atacou principalmente as vias principais, os corredores de serviço, como a gente sempre fala, né? Então, o ataque principal até na última semana tinha sido ali a Avenida Dom Joaquim, onde a gente agora cessou por enquanto os trabalhos daquele Sela Trinca ali de momento. A gente fez o último trecho ali da antiga LC, veio até aqui próximo ao Clube Bride, aqueles trechos mais craquelados, quebrado estava ali, né? Já fizemos, hoje iniciamos a parte de preparação e um concerto lá na rua Carlos Ristoff, uma rua que hoje está um importante desvio, né? Vista a obra da 1º de maio. Lá uma rua, só esclarecer para o pessoal, a gente fez um termo de parceria lá com o empreendedor estava fazendo um loteamento. E existem muitos hoje termos de parceria público-privada. A gente, a política de TAC que a gente faz com, né, isso registrado juridicamente, tanto com a nossa procuradoria quanto com o do empreendedor, onde ali o empreendedor executou a obra de drenagem e nós éramos responsáveis por fazer o conserto do pavimento. Então, como ele concluiu a obra de tubulação, que a rua já precisava de uma melhoria de drenagem para comportar esse empreendimento que vai se instalar ali, agora a gente faz o conserto do pavimento. Então, já estamos ali com uma mini carregadeira com a fresa, fazendo o conserto, já colocando base, rachão, algumas adequações tem que ser feito na via. A gente está fazendo já aquele conserto. O nosso pessoal, outra frente de tapa-buraco também já está lá na rua São Leopoldo, uma via, a gente tinha muita reclamação ali, Valdomiro, tem aquelas tampas das galerias onde foi feita aquela obra do PAC que passou ali. As galerias tinham um sobressalto, dava aquela ficava ali quase que fosse uma lombada, né? Dava aquele impacto dos carros, ao redor tinha alguns buracos, algumas questões chatas ali que o pessoal nos cobrava bastante, então a gente já conseguiu entrar ali também. Também entramos com um trabalho ali onde fresamos, arrancamos esses pedaçados ao redor, ali fizemos remendos maiores com rolo, com compactação, com pintura, dando uma condição melhor para isso. E também mais uma frente ainda, já no bairro Zantão, lá para cima Peramínio e Pavese, já também operação tapa-buraco. Então essas frentes estão todo dia na estrada, levando além do tapa-buraco também agora já essas melhorias, né? Remendos maiores e dando essa condição. A gente quer o mínimo possível usar aquele tapa-buraco antigo, a gente sabe que o pessoal não gosta e tem toda a razão de criticar muitas vezes quando é uma semana de muita chuva, que ainda tem água nos buracos, que a gente vai calapar, às vezes bota, o pessoal passa o carro, já sai o asfalto, porque às vezes é aquele emergencial que é só para o pessoal não cair com a roda dentro e furar um pneu. É o asfalto frio, né, que você diz, né? Isso, às vezes o asfalto frio, ou até mesmo, né, aquele emergencial só para mesmo não ocasionar um acidente, né? Então hoje a gente está optando, talvez a operação é um pouco mais lenta, sim, mas já fazer o recorte, fazer a remoção com pintura, compactação, que é aumentando a durabilidade disso. E claro, né, sempre salientar, onde a gente passa com a solução que é o recap, que é o pavimento novo, a gente não tem mais problema. Por exemplo, na última chuva mais intensa, na penúltima, aquele problema grande na Lagoa Dourada, sim, a gente fez aquele trabalho ali, que passamos uma semana ali, onde fresamos, também fizemos esse trabalho bem feito, não houve mais problema, a gente conseguiu sanar. Tem que recapear a Lagoa Dourada? Tem que, mas o tapa-buraco resolveu, os remendos seguraram, houve essa mitigação do problema naquela localidade. Então é isso que a gente quer levar, onde passar a operação tapa-buraco, onde passar essa operação, onde faz esse remendo, onde remove, onde faz esse conserto, manter, fazer essa resolução para não na primeira chuva tá soltando, a gente tá tendo que voltar e refazer o conserto, entendeu?
Certo. Já aproveitando, Ivan, a rua Carlos Ristoff, até uma pessoa mandou mensagem hoje pela manhã, ela está interditada nesse momento? Hoje ela esteve interditada, estava em obra, né? A gente, como estava com rolo, com retro, né? Com o pessoal trabalhando, até a própria fresa, e também teve um problema no trabalhar, houve um rompimento de uma rede do SAMAI que também estava, então houve essa interdição. Mas a gente quer, o mais breve possível, estar liberando para não interditar, né? Queremos, se preciso for, a gente até vai botar uma capinha fina já na vala, no feito do conceito, para estar deixando esse trânsito passar, e de repente a parte final, que é a capinha, a capa que a gente fala, de uma reperfilagem da rua toda, a gente faça talvez até no fim de semana de menos trânsito, para não ocasionar um transtorno maior de trânsito. Sobre essa parceria que vocês fazem com as empresas ali, né? Que tem uma parceria de uma empresa que está fazendo o loteamento ali, né? Isso. No contrato tem um prazo que eles também precisam fazer a tubulação o quanto antes para que vocês possam dar sequência? Isso, exatamente. Porque senão vocês dependem deles também, né? Isso. O que acontece, né? Que muitas vezes a gente sabe que a nossa cidade está em constante crescimento, né? E o que acontece? Não tem como a gente dizer não, né? Tem que saber que a nossa cidade tem que evoluir, tem que crescer e tá tudo certo. Mas muitas vezes, por exemplo, hoje tem um terreno que tem uma casa que vai vender, vai fazer um loteamento que vai 80 lotes, 40 lotes. Às vezes aquela drenagem ali na frente é um tubo de 30, de 40, não comporta. Tem que se fazer uma melhoria. Mas às vezes a cidade toda precisa de uma melhoria e o município talvez não tenha agora para agir naquele bairro. Então o empreendedor, não, mas eu faço. Então faça a parceria público-privada, a pedido de um TAC entre as partes. Olha, eu tenho como doar o insumo, a prefeitura tem como executar, ou vice-versa. Às vezes a prefeitura não tem frente para executar, pode entrar com o insumo, a prefeitura doa o tubo e o empreendedor tem a máquina, né? Ou o empreendedor, nesse caso, executou a tubulação e nós fizemos o pavimento. Mas isso sempre são acordos firmados, onde a Procuradoria revisa essa minuta do contrato, o jurídico deixa também, são termos assinados entre a prefeitura e o particular, onde isso fica registrado, né? E tem funcionado, a gente tem conseguido sempre, além de conseguir, digamos assim, deixar com que a cidade cresça, com que os empreendimentos aconteçam, também beneficiar a infraestrutura das vias, digamos assim, e de uma localidade que precisava. Por exemplo, a Carlos Ristoff precisava mexer na tubulação, a tubulação já estava obsoleta, não dava conta, entende? Então resolveu-se duas coisas. O pessoal pôde tocar o empreendimento e também já resolve a rua. Demora um pouco mais para lá na frente não ter problemas. Isso, mas sim, é dado prazo daí, né? Tanto de execução e num caso, quando o empreendedor vai doar o insumo, também tem um prazo para entrega. Entrega o tubo 30 dias após o contrato, 45 dias, também com prazo, tanto para execução, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do particular. Não, pode dizer. Eu ia perguntar sobre as demandas, né? Que nem o senhor falou, o senhor Ivan. Só tá de cabelo branco. Seu Ivan. É o seu Ivan. Então, tem bastante demandas por causa da população. Como é que vocês fazem para escolher as ruas certas? Geralmente sempre a principal questão, reclamação? Como é que vocês fazem para Eu sempre brinco que acho que não tem prioridade maior, né? Eu sempre digo que acho que todo mundo, não tem rua mais importante uma do que a outra. Acho que a prioridade, eu sempre digo, a tua prioridade a nossa prioridade é a número 1, né? Então, de que forma a gente separa as demandas de modo geral? Assim, a gente recebe, e hoje o melhor canal, eu sempre gosto de frisar isso, é o telefone da Secretaria de Obras. Por quê? Tu liga na recepção, hoje o nosso pessoal da recepção, que é a Vera e o Ângelo, deixar um abraço para os dois lá, que são a nossa porta de entrada, digamos assim. A gente tem um acesso, tanto a recepção, quanto eu, quanto todos os nossos encarregados. A gente tem um aplicativo hoje que é o Congress, através até no smartphone e no computador, onde a gente já abastece essa demanda. Onde ali tu entra, a rua, o que é rompimento de tubulação, é esgoto a céu aberto, é o tapa-buraco, é limpeza de vala, seja o que for. Onde tu descreve a demanda, quem pediu, o que aconteceu, pode registrar foto, vídeo, quem te pediu, tudo. E dali, o próprio pessoal da recepção, ou eu, ou quem lançar, já encaminha para o encarregado responsável, já tem acesso em tempo real. Então, se o encarregado está na estrada, por exemplo, ele está passando aqui no bairro 1º de Maio e deu um buraco na frente, ele já pode parar, olhar aquilo, já fazer a foto e a gente já... Toda sexta-feira a gente tem uma reunião com os encarregados, a gente programa a semana seguinte, por área, né? Então a gente divide mais ou menos os setores por bairro e faz essa programação semanal. Eu sempre brinco, é uma espinha dorsal, porque tudo pode mudar. Dá uma chuva fim de semana, dá uma chuva torrencial um dia para o outro, estoura uma tubulação, tu tem que atacar na emergência. O que é uma prioridade? Um buraco, um rompimento de tubulação onde está oco, muitas vezes tu olha em cima,
desce, quando olha para baixo tem 1 metro, pode cair um carro, pode cair alguém dentro. Um buraco em via pública, a gente sempre vai rápido fechar. Um esgoto a céu aberto, questão de saúde pública. Uma rua onde, principalmente, assim, quando a gente... questão de patrulhamento, a gente faz por bairro. Mas, vamos dar um exemplo, uma pessoa onde a gente sabe que na localidade que precisa uma ambulância ter o acesso imediato. A gente também dá essas prioridades. Então a gente trabalha, por mais que tu programa, mas quando surge uma emergência, tu tem que pular a programação para atender a emergência na hora correta, entendeu? E muda constantemente, né? Muda constantemente. Ô Ivan, hoje a gente fala aí de uma cidade de mais de 50 mil pessoas e com vários problemas na questão de tapa-buracos, né? Até na última semana vocês divulgaram que foram usados mais de 700 toneladas já de asfalto nessa operação praticamente. E quantas equipes trabalham hoje para tentar aliviar essa dor da população que tanto frequenta as ruas? E como é que está a usina de asfalto? Ela está trabalhando fortemente para gerar esse insumo para conseguir tampar esses buracos? Todo o asfalto que a gente roda hoje, desde a parceria comunitária, desde esse recap que a gente fez na cidade toda e o tapa-buraco, é produzido na nossa usina, asfalto próprio. Então a nossa usina, ela roda sim, não vou dizer para ti que ela roda todo dia, a gente faz um planejamento junto com o nosso pessoal do asfalto e o pessoal da usina, que é o seguinte: a gente não pode simplesmente ligar a usina, porque é como tu pensar em ligar, vamos por uma caldeira, né? Tu ligar a caldeira para rodar a empresa toda ou uma máquina só, a tua despesa é a mesma. A usina basicamente é o mesmo princípio. Para tu arrancar ela, para tu ligar ela, para tu aquecer, teu gasto com gás, com energia e consequentemente o que tu vai usar de material depois no para ela, né? Que vai ter um desperdício de material para tu limpar, vai ser o mesmo, tu carregar um caminhão ou 10. Então a gente sempre programa, tenta fazer o seguinte: o que vai rodar? Vai rodar só uma equipe tapa-buraco. Tá, vamos ver. Não, vamos rodar 2, vamos rodar. Então a gente sempre procura otimizar. Já rodar uma equipe de pavimentação, seja pavimentação comunitária, uma perfilagem, um conserto maior, ou as mais frentes de tapa-buraco. Como agora a gente está nessa frente grande de tapa-buraco, a gente tem no mínimo 3 frentes grandes. Quando eu falo em 3 frentes grandes, a equipe completa, que a gente chama de tapa-buraco, é pelo menos um caminhão-truque que carrega a massa, um caminhão-toco e uma retro. Por quê? A retro remove, quebra abre o buraco, digamos assim, e esse toco leva a sujeira e o caminhão-truque vem com a massa, a retro espalha e vem o rolo. Então a gente abre pelo menos 3 frentes e pelo menos mais 2 frentes que aí vão para as panelas menores, que aí é uma Toyota Bandeirante ou pelo menos um caminhão-toco, né? Então, quando a gente ataca uma frente maior, como está agora, é de 4 a 5 frentes, pelo menos, na estrada, né? Tem umas perguntas aqui que o pessoal está mandando. A dona Amália pergunta sobre a TC02. Diz ela que tem um buraco em frente à casa dela que precisa ser arrumado, está há alguns meses lá. Tem conhecimento disso? TC02, a gente tinha um problema crítico lá, onde a rua que não tinha drenagem e cada chuva que dava, uma vez a gente teve aqui, descia ali perto do Campo Caçu, descia aquela monte de areia, lembra? Aterrava a rua. Sim, lembro sim. É lá. Lembro sim. A gente colocou lá um sistema de drenagem já com algumas caixas, falta a gente finalizar, engatar a calha final em cima e tem um trecho lateral que a gente tem que fazer uma contençãozinha com pedra lá. A gente está acabando aqueles enrocamentos ali na questão do cedro alto e a próxima é ali pra gente finalizar aquela questão da rua para amenizar essa questão de erosão ali. O Theo tá fazendo uma pergunta que eu não sei se é com você ou se é com o nosso amigo Andrade. Gostaria de saber do secretário se poderia remarcar o indicador de distância na calçada na Beira Rio. Fazendo esse serviço de remarcagem de distância nas calçadas vai ficar muito bom para as pessoas que praticam esse exercício. Isso é com obras ou é com o trânsito? Eu acho que a marcação daí é com o trânsito. É com o trânsito, né? Então tá. Vamos perguntar isso, vamos encaminhar isso pro secretário, viu, Theo? Quem mais está fazendo pergunta aqui? A Maria Domingos. Deixa eu ver se é a Maria Domingos. Secretário, ela está pedindo uma atenção nas ruas Ângelo Tomás e Tancredo Neves, 24 de julho e Luiz Mafezoli, com melhorias que foram prometidas. A Maria Domingos, lá do Limeira Baixa. Sim, nessas ruas a gente tem uma questão, a gente teve lá, inclusive junto com o prefeito, e ali a gente tem uma questão do material que já está muito, a gente identificou, está muito lavado, e a gente vai remover esse material e fazer uma colocação de um material um pouco mais fino para uma melhor compactação, porque acontece que da 24 de julho, como ele é um pouco mais íngreme, desce aquela água e desce para Tancredo Neves, acaba trazendo aquele material lavado e vai aterrando, e muitas vezes quase que aterrando aquelas calçadas ali embaixo. Então a gente tem programação de agora ainda, provavelmente mais uma semana ainda, antes na primeira quinzena de novembro, está executando aquele serviço ali.
O Nelo ali do Limoeiro, da rua João Batista Palma, está fazendo um pedido, Ivan. Foi feito um concerto na rua, lá na rua João Batista Palma, número 36, mais ou menos um ano. E foi quebrada a calçada bem próximo, junto da casa dele. Até ele mandou uma foto aqui da época que foi feita a obra. Bota ali para nós, Amanda. E ele está pedindo uma atenção aí para essa questão da calçada, né? Que geralmente quando a calçada é danificada pela equipe, é a secretaria que conserta, né? Pode tirar, mano. Qual é o número, por favor? Deixa eu pegar a rua João Batista Palma, número 36. Desde setembro do ano passado, tá dizendo aqui o Nelo. Outra pergunta que chega por aqui é do Amarildo. Ele tá dizendo o seguinte: na Travessa Dom Joaquim, quando dá enxurrada, fico preso dos dois lados, porque deixaram botar tubos pequenos, até um prédio fizeram em cima do riacho. Tem conhecimento disso, Ivan? A gente sabe que como eu vinha falando, a Travessa Dom Joaquim, a questão ali do Cedrinho, uma via que cresceu muito, né? E em muitos lugares, realmente, a própria vala não dá mais conta, né? Tem muita água. Então lá a gente já está numa área que a gente está mapeando, já tem no radar aí agora a obra da Bacia do Cedrinho, ali na Pedro e Paulo Cardeal, e no lado para o Dom Joaquim, a gente fez aquela travessa, uma faixa sanitária que a gente deixou ali próxima à Igreja Vida Plena, já com tubos de 1,5 metro, já prevendo essa futura obra da Travessa Dom Joaquim, onde vai ter que fazer uma obra dimensionada realmente, porque ali tem vários pontos da Travessa em que alaga e realmente essa água, a própria vala não dá mais conta. Sim. Então a Travessa Dom Joaquim vai ter que sim passar por uma obra de drenagem, um local onde tem vários empreendimentos sendo projetados e em constante crescimento, e ela necessita sim de uma obra de drenagem para ser resolvido, porque alaga e não tem para onde jogar. A própria vala, ela transborda e vem para a rua, ela não dá conta. Bom, com relação ainda à operação Tapa Buraco, quais são os próximos passos? O que está na programação de vocês? Agora a gente já começamos agora essa questão de melhorias, né, dos remendos maiores, a questão de fresagem, e também entrar para as vias transversais, né? A gente não precisa mais ficar tanto só nos corredores de serviços, e vamos atacar por bairro. Então a gente vai, como hoje estava Zantão, a gente vai começar a abrir esse leque, né? Então virando como uma espécie de leque. Então vamos virar Zantão, Santa Luzia, Águas Claras, o pessoal que está no São Leopoldo já abre São Pedro, né? Já tiveram ontem Steph, Cerâmica Rei, a gente vai abrindo, né, o mapa como se fosse uma espiral, vai abrangendo todo o município. Claro que acompanhando isso tudo também vem a questão do conserto de tubulação, vem a ligação de fossa, que vai abrindo mais remendo, vai acontecendo isso tudo. Mas a ideia nossa é agora a varredura total nesse mês de novembro, para a gente entrar em dezembro com a cidade apaziguar essa questão do tapa-buraco. Isso se o tempo ajudar, né? Porque geralmente é uma época de muita chuva, costuma ser, né, Ivan? Sim, a gente não pode também ficar jogando a culpa pro tempo, né? Temos que encarar e trabalhar, né? Mas o pessoal está bem empenhado, tá bem alinhado nessa parte aí. Se eu tenho que reconhecer, sempre reconheço, e deixar o meu agradecimento público. O nosso pessoal do Obras não tem medo de vestir a camisa, né? O pessoal, seja do asfalto, da tubulação, do calçamento, toda a galera aí veste a camisa. Então, meu muito obrigado. E acho que se tudo nos ajudar, a gente vai dar a volta nisso aí sim. E claro, né, onde a gente conseguir colocar o recap, colocar esse remendo de melhor estrutura, maior, ele dá essa maior durabilidade. E a partir do ano que vem, a gente entrando com essa fresagem, como a gente vai ter, já tem esse programado, e com a capa nova de asfalto, aí é outra realidade, onde a gente, né, como eu digo, vamos falar da entrada do Zantão, a gente fez aquela capa nova, tocamos de noite, não tem tapa-buraco, né? Olha lá no Tomás Coelho, lá na José do Biela, não tem tapa-buraco. Onde passou a capa nova, o Otaviano Rosa, onde tem uma capa nova, você resolve, tu dá a estabilidade para a via de novo, entendeu? Ô Ivan, até uma dúvida, quando vocês entram para fazer um tapa-buraco em uma via e ela tem aquele calçamento por baixo, né? Como é que você se faz? Você tira aquele calçamento, porque muitas vezes colocar em cima daquele calçamento vai acabar novamente daqui a pouco de um tempo entrando água novamente, né? O calçamento é assim, o que acontece? Tem, por exemplo, a Avenida Dom Joaquim, embaixo ela tem tudo calçamento, de fora a fora. A rua aqui em frente à Paia ali também, né? Tem vias que tem o calçamento de baixo. Remover tudo, muitas vezes, até se torna inviável, tu pode até descalçar a rua, digamos assim. Hoje é uma base que está ali firme, né? A gente tem feito, o pessoal do nossa pavimentação, eles fazem o seguinte: quando vai pavimentar uma rua que é calçamento, vamos dar um exemplo, eles pintam, usam uma massa que eles chamam de massa grossa, que ela é mais maleável. Então ela basicamente
se esse trabalho do calçamento da OJ, ela meio que absorve. E em cima eles passam uma massa fina. Por quê? Porque o asfalto ele imprime. Se tu simplesmente botar a massa fina em cima de uma lajota, de um paver, ou do calçamento, com o passar do tempo ele vai imprimir o mesmo desenho ele vai trincar em cima. Ficar, né? Então eles fazem essa massa, eles chamam de massa blinder, realmente para bloquear esse trabalho, entende? Ali atrás do Cultura vocês asfaltaram já, a gente percebe na Beira Rio Nova, né? Isso, no acesso até na Bartolomeu Pruner, né? Na Bartolomeu Pruner falta asfalto ainda, né? Na Bartolomeu Pruner a gente puxou até no meio dos canteiros para fazer o acesso ali, né? Sim. E aí agora a gente vai ver, tipo assim, o que vai ser... Para emendar, digo, na Hugo Schlesser ali, da Hugo Schlesser para entrar na Bartolomeu Pruner, ali existe algum projeto para asfaltar? Por enquanto não. Por enquanto a gente não tem nada programado ali, né? A gente tem que ver como é que se comporta ali. É uma rua que a gente tem que monitorar agora como é que vai comportar com o trânsito, né? É uma rua antiga que antes não era tão movimentada, né? Que ali agora... é acesso principal agora para Beira Rio, né? Até foi botada uma placa agora. Isso. Certo. Muito bem. Secretário Ivan Bruns Filho, muitíssimo obrigado mais uma vez por atender aí o nosso convite. A gente sabe que a demanda é grande, né? E se a gente ficasse aqui 1 hora ia ter papo para 1 hora, mas o tempo acaba sendo o nosso adversário. Obrigado, Ivan. Bom, gente, eu agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. 12:50. Fazer um intervalo.